gostaria de falar mais uma vez, tocar nesse assunto. Quando eu estive nos Estados Unidos, eu primeiro estive lá através de um contato de um amigo antigo que eu conheci na Suíça, logo que eu cheguei, quando eu tinha 10 anos, o Pablo Petri. O que falar sobre essa pessoa? A primeira coisa que vinha na minha cabeça era inveja e falsidade. Primeiro começou logo que eu cheguei, provavelmente meu primo Jean, alguém da minha família, ligou para ele, tentaram convencer ele que eu era um pedófilo, algo do tipo. Porque assim que eu cheguei eu comecei a ser atacado por ele, de forma sutil, pelas pessoas do barbecue, o restaurante que eu estava trabalhando. E esses ataques foi só piorando, piorando, piorando. O que eu lembro que ele me apresentou uma menina que chamava Sabrina, que era portuguesa. Ela falava igual brasileiro, porque a mãe dela ia para visitava a igreja brasileira quando ela era criança. E a Sabrina tinha uma amiga linda, 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 chamava Olivia, certo? E eu comecei a desenrolar com essa Olivia, apesar de eu não, na época não tinha um inglês muito bom, hoje está muito melhor. E eu nunca vi alguém com mais inveja do que ele. Então, a primeira oportunidade que ele teve, ele enfiou várias facas nas minhas costas, que nem meu primo Jean, ou membros da minha família. E a inveja que essas pessoas tiveram de eu estar conseguindo ter uma vida nos Estados Unidos só foi de bom a pior. Todas as pessoas que eu conheci tentou me puxar para baixo, certo? Então, quando eu tive a oportunidade, eu saí do barbecue, eu saí do da casa onde eu morava com essa pessoa e fui morar com outros amigos, né? No caso, a Sabrina. Não, no caso, eu fui morar com o Alberto primeiro, que era um português. E eu ainda conversava com ele, sabe? Porque eu não eu fui muito naif, é, bobo, né? Porque eu não conseguia perceber a malícia das pessoas, não conseguia entender a falsidade deles ainda. Então eu conversava com ele, apesar de eu saber que tinha algo errado, às vezes eu conversava com ele. Então a gente teve essa relação assim de conversar menos, cada vez piorando a nossa relação. E eu acho, com a ajuda da minha família, é claro, porque eles fizeram de tudo para que eu nunca na minha vida pudesse ser ou ter algo melhor do que hoje. Então, eles providenciaram uma forma de me destruir para sempre, para que eu não possa nunca mais clamar os meus direitos. Eu acho que esse Pablo Petri, que eles falavam que eu era gay, mas o verdadeiro gay ou bissexual era ele, certo? Ele tinha me mostrado fotos dele em São Paulo, tudo, já sabia que ele era bissexual, que ele tinha uma relação com outro cara lá que era amigo nosso também. Eu não julgava as pessoas naquela época, porque ninguém, eu nunca, eu na minha mente nunca passou que eu era gay, certo? Esse daí veio da mente da minha tia Kelly e da minha mãe, eu não sei de onde tirou isso, deve ter sido do inferno. Então eu primeiro que eu não julgava a pessoa que era homossexual, e se ele era bissexual era o problema dele, cara. Agora eu não sei de onde começaram a falar que eu era bissexual, que eu era homossexual, eu não sei de onde tiraram essa merda. Entendeu? Começou nessa época, eu sempre tive relação com mulher, sempre, desde que eu sou criança, certo? Desde que eu tinha 6 anos, a primeira relação que eu tive pode ter sido uma relação estranha, sim, mas era com uma mulher, eu devia ter 6 anos, certo? Então, eu acho que pegaram um sósia, alguém que me parecia, fizeram lá um vídeo nojento com esse cara aí que é um falsão da porra, mentiroso e bissexual, que é o Pablo Petri, junto com a ajuda de alguém da minha família, provavelmente meu irmão e meu primo, Jean.
Daí eles filmaram, falaram que esse vídeo era algo que tinha acontecido e pra destruir minha vida. E não é só isso. Quando eu namorava, hoje eu chamo meu. Se eu parar pra perceber, eu chamo meu gado de filho. Não chamava ele assim. Eu trato ele igual uma criança. Não tratava assim. Isso começou depois que quando eu namorava a Oceano Carenta, primeiro ela anunciou um dia, a gente tinha separado, certo? Outra pessoa super falsa, mas que eu perdoo. Perdoo muito por causa de tudo que ela sofreu. Mas ela foi a maior prostituta que eu já vi na minha vida. E de longe, a pessoa que eu honrei, que eu ajudei, eu abri meu coração. E ela é de longe a pessoa que mais me desonrou dentro da minha casa. Do meu lado, ela dava pro meu primo, do meu lado. Só que eu não sabia. E quando eu comecei a perceber, ela me deixou doente, essa menina. Ela era doente, bem que o médico do hospital onde a gente se conheceu, ele falava, Yuri, duas pessoas com problemas mentais ou com problemas, geralmente elas vão levar uma para baixo. Nenhuma, você precisa de uma pessoa normal para poder harmonizar, uma leva a outra para cima. E foi que a relação com a Verona que me levou para cima. A relação com a Oceano, nunca tive tão doente na minha vida, certo? E então ela dava pro meu primo do meu lado, depois fingia que tava do meu lado, sabe? E ela disse que teve um filho meu que ela tava grávida. A gente tinha separado, eu não queria ver mais ela. Do nada ela aparece, ah não, eu tô com um filho seu. Daí eu comecei a sentir toda a minha família começou a falar e eu sabia que tinha uma coisa errada. E foi o mesmo esquema que eles armaram com o Pablo, para que eu nunca mais possa nem sequer clamar os meus direitos, eles armaram com a Oceano Calenta, com esse filho aí. Eu não sei como, mas eu sentia que, primeiro, que era uma mentira, que era uma farsa, que provavelmente junto com a minha família, não sei se deram dinheiro para ela. Eu acho que tem história de dinheiro atrás, sempre tem história de dinheiro. Alguém ofereceu aí uns 30 mil para ela, é suficiente para ela vender a alma dela, certo? 30 mil francos era o suficiente para a Oceano Calenta vender a alma dela, então foi o que ela fez. Agora, perdoei ela. Perdoei porque eu passei. Nunca falei na cara dela, mas toda vez que eu lembrava dela, eu só conseguia pensar puta, 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 vagabunda, desgraçada. Eu colocava aquela música King do Eminem e me imaginava matando ela, certo? Porque era uma forma para mim soltar tudo esse ódio que eu reprimi, certo? E não é que eu queria matar ela de verdade, era só uma forma para mim me libertar dessa dor. E nossa, mas eu tive tanto ódio. E toda a minha família fez um joguinho de ator. Minha mãe fez o maior jogo de ator da vida dela. Não, você tem que ter esse filho, eu não sei o que, mas é o filho seu, você tem que cuidar. E no meu coração era só o bastardo que vinha na minha cabeça. Se ela realmente tivesse um filho, pra mim era o filho do meu primo, certo? Porque eu fui entender muito tarde essa relação que eles tiveram. E quando eu comecei a entender, eu achei que era da minha cabeça, que eu que tava louco. Porque ela que é egoísta, a pessoa egoísta que ela era. Eu falei, então você me deixa, vai embora, não quero. Se você tá me traindo, vai embora. Ela falou, não, é tarde demais. Sabe a pessoa egoísta? Podia ter me deixado em paz, ter ido embora. Se a pessoa quer te trair, passar a vida dela dando pros outros e me sujando, né, espiritualmente. Porque daí eu dormia, ela dormia com outra pessoa, eu dormia com ela, eu tava dormindo com outras pessoas espiritualmente. Tava me sujando a minha alma, certo? Por isso que o demônio entrou de novo na minha vida. Porque eu tava melhorando e daí piorou tudo por causa dela, certo? É Gente, vocês querem trair os outros, passar a vida dando pra um monte de gente, deixa a pessoa que é honesta e fiel ir embora, porque ela merece algo melhor, não.
Não, ela era tão egoísta, falar, não, agora tá, eu te amo, não vou te deixar, não vou deixar. E ainda conseguia me fazer acreditar que ela não me traía. E eu fui o maior idiota do planeta. Ela conseguia me fazer acreditar que aquilo ali não era verdade, que era da minha cabeça. E eu acreditei. Acreditei que era porque eu estava doente que eu acreditava nisso. Mas essas pessoas primeiro, sabe como aconteceu isso? Eu estava doente, o meu primo tinha acabado de separar da mulher dele e ele foi morar lá em casa. E eu tava indo pra minha casa todo final de semana, porque tava hospitalizado num, numa casa que era de reintegração social para ajudar a reintegrar as pessoas que tiveram doente. Então eu tava indo só no final de semana, eu abri meu quarto. Olha o que eu fiz. Eu dei meu quarto, dei minhas gavetas, dividi minhas gavetas, dividi o espaço de vida que eu tinha com meu primo, certo? Porque eu amava meu primo, acreditava nele. Eu nunca imaginei, nunca nem passou na minha cabeça que a minha família era capaz de fazer isso. E não só que não acreditava que era capaz de fazer isso, porque a gente cresceu com bons valores. Só que essas pessoas pegaram os bons valores deles e jogaram no lixo. Jogaram no lixo. Cagaram em cima dos valores. E depois passaram a vida inteira me mentindo e fazendo um joguinho de ator. Até hoje, porque eu não podia saber da verdade, então eu vivi no segredo por causa de um monte de. Por causa de coisa que não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena destruir a vida, perder um ente querido por algo que não vai salvar a alma de vocês. Pelo contrário, estava condenando a alma deles. Eles fizeram coisas que condenaram a alma deles. Meu irmão, coisas que condenaram a alma dele. Meu primo, coisas que condenam a alma dele. Eu não tô falando que vocês não têm salvação, não. Eu só tô falando que se vocês não vigiar, vocês perderam a alma, filho. Perderam a alma de vocês. Mas Deus perdoa. Deus perdoa. Eu tenho dificuldade porque eu sou humano. Minha vontade não era de não perdoar nunca, porque eu não quero ver nunca mais. Eu sei que essas pessoas, a primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão tentar me manipular, me controlar, me manter preso na prisão que eles construíram pra mim. Eles querem me tirar, querem que eu fique infeliz o resto da minha vida, querem tirar toda a autoestima, me fazer passar por um louco, me fazer passar por uma pessoa esquisita o resto da minha vida. Se eu permitir, eles vão fazer isso. Eles querem que eu olhe baixo pro chão. Não querem me ver feliz. Não só minha família, mas como o Estado também, de Genebra, certo? Fizeram de tudo para me perder minha autoestima, para me ser infeliz, sendo que eu não fiz mal a ninguém, eu só queria viver minha vida. Eles fazem de tudo para mim ter o resto de uma vida infeliz, sendo que eu não mereço. Agora eles dão um monte tem um monte de prova provando o contrário, que eu tenho que ser infeliz. Quem são vocês? Meu Deus é o Deus que renova, que liberta, que faz ver os cegos, faz andar os coxos e cura os doentes. É o Deus que cobre as pessoas que estão peladas, que é totalmente o contrário de vocês, certo? Vocês descobrem e tentam fazer a pessoa passar vergonha. O meu Deus é aquele que cobre as pessoas. Então, Jesus, quando ele me viu pelado, todos vocês tentaram me humilhar, ele é o único que veio me cobrir. O único, o único.